Assistentes sociais. Que caso os manteve acordados por meses. Cheguei 15 minutos atrasada ao trabalho naquela manhã, porque fiquei presa na minha própria porta da frente tentando sair. Corri para o escritório esperando mais um dia de rotina com papelada e visitas domiciliares. Minha supervisora, Helena, estava esperando na minha mesa com aquela expressão que ela fazia quando tinha que distribuir os casos que ninguém queria pegar. Ela jogou uma pasta grossa na minha frente e disse as palavras que me assombrariam pelo próximo ano. Família de 6 pessoas vivendo no carro atrás do supermercado na Estrada 9. Pai trabalha em 3 empregos, mas o conselho tutelar quer remover as crianças imediatamente. Abri o arquivo e vi fotos que me embrulharam o estômago. 6 crianças com idades de 2 a 14 anos, todas apertadas numa van surrada com sacos de lixo cheios de roupas e um isopor que servia como geladeira. O relatório de admissão dizia que eles viviam assim há 8 meses, depois de perder o apartamento, quando o pai, Carlos Santos, se machucou no trabalho da construção e perdeu 2 meses de trabalho. Apesar de trabalhar como segurança noturno, jardineiro de fim de semana e lavador de pratos de madrugada, ele não conseguiu pagar o aluguel atrasado. A família foi despejada em janeiro, e agora era setembro. O que fez minhas mãos tremerem foi o carimbo vermelho no topo do arquivo. Remoção imediata recomendada por negligência e exposição ao perigo. A assistente social que fez a avaliação inicial havia escrito em letras maiúsculas que nenhuma criança deveria viver num veículo, independente das circunstâncias, e que o horário de trabalho do Sr. Santos deixava as crianças sem supervisão por períodos perigosos. Dirigi até o estacionamento do supermercado, esperando encontrar o que todo assistente social teme: crianças sujas, pais que desistiram, uma situação que claramente justificasse separar a família. Em vez disso, encontrei algo que abalaria tudo o que eu pensava saber sobre o sistema. A van estava limpa por dentro, organizada com precisão militar. Sacos de dormir estavam enrolados e empilhados. Roupas dobradas em pilhas organizadas. As crianças faziam lição numa mesa de piquenique que Carlos conseguiu convencer o supermercado a deixá-lo montar ali perto. A filha mais velha, Marina, ajudava os pequenos com matemática, enquanto simultaneamente vigiava a criança pequena. Quando Carlos me viu se aproximando, seu rosto empalideceu, mas ele veio na minha direção com os ombros eretos e a cabeça erguida. Ele estava magro, exausto, usando uma camisa de uniforme do trabalho de segurança, mas me olhou nos olhos quando falou: "Senhora, eu sei por que está aqui. Sei como isso parece. Mas meus filhos estão alimentados, estão limpos, vão à escola todo dia e são amados. Não vou desistir deles." Sua voz tremeu nas últimas palavras, mas ele não desviou o olhar. Pedi para falar com cada criança individualmente, protocolo padrão, esperando encontrar crianças traumatizadas ou raivosas sobre sua situação. Em vez disso, encontrei uma família que transformou sobrevivência numa forma de arte. Cada criança tinha responsabilidades específicas. Os mais velhos ajudavam os mais novos. Eles tinham um sistema para tudo, desde a hora do banho usando o banheiro até lavar roupas na lavanderia 2 vezes por semana. O que mais me impressionou foi como falavam sobre o pai, não com a aceitação resignada que normalmente ouvia de crianças em situações ruins, mas com respeito e amor genuínos. Pedro, de 10 anos, me disse que o pai era a pessoa mais trabalhadora que conhecia, e que conseguiriam um apartamento logo porque papai estava guardando dinheiro dos 3 empregos. Ana, de 8 anos, disse que o pai lia histórias para eles toda noite antes de dormir e os ajudava com a lição, mesmo quando estava cansado do trabalho. Quando perguntei se sentiam seguros, todos disseram sim imediatamente sem hesitação. Se sentiam mais seguros com o pai no carro do que em alguns lugares onde tinham ficado antes. Mas então Letícia, de 12 anos, me puxou de lado e sussurrou algo que mudou tudo. Ela disse que havia um homem observando eles à noite, sentado numa caminhonete vermelha do outro lado do estacionamento. Ele estava lá há uma semana, sempre depois de escurecer, só observando a van deles. O pai dela não sabia por que estava no trabalho de segurança, mas Letícia ficava acordada fazendo guarda enquanto os outros dormiam. Ela descreveu o homem como de meia idade com barba e disse que às vezes ele saía da caminhonete e caminhava mais perto para olhar a estrutura deles. Meu sangue gelou quando percebi que esta família não era vulnerável apenas por causa da situação de moradia. Eles estavam expostos a predadores que viam crianças sem teto como alvos fáceis. Passei 3 horas com a família e tudo que vi contradizia o que a papelada dizia. Sim, eles viviam num carro, o que tecnicamente era moradia inadequada. Sim, Carlos ficava muito tempo fora trabalhando, mas Marina era madura e responsável, e as crianças nunca ficavam realmente sozinhas porque ficavam perto de estabelecimentos onde as pessoas as conheciam. Os funcionários do supermercado cuidavam deles. O gerente deixava usarem o banheiro e às vezes dava comida grátis. O dono da lavanderia deixava carregarem os telefones e fazerem lição nas mesas dele. Esta não era uma família que havia sido abandonada pelo sistema. Esta era uma família que o sistema estava tentando abandonar, enquanto o perigo real circulava ao redor deles como abutres. Mas se eles ficassem juntos,
permaneceriam vulneráveis naquele estacionamento até Carlos conseguir uma moradia. Liguei para a polícia para relatar a atividade suspeita. Mas disseram que não podiam fazer nada, a menos que o homem realmente cometesse um crime. Observar pessoas num estacionamento público não era ilegal, mesmo sendo assustador. Na manhã seguinte, solicitei uma reunião com Helena e apresentei tudo o que havia observado. Mostrei fotos da van organizada, as roupas limpas das crianças, suas notas escolares, seu carinho claro pelo pai. Também contei sobre o predador que Letícia havia descrito, e como remover as crianças poderia na verdade colocá-las em mais perigo ao separá-las do único adulto que as estava protegendo. Helena ouviu pacientemente, então abriu a gaveta da mesa e tirou um recorte de jornal de 6 meses antes. Uma família de 4 pessoas estava vivendo no carro num condado vizinho quando o pai teve um ataque cardíaco às 2 da manhã. A mãe não conseguiu ligar o carro para levá-lo ao hospital, e quando os serviços de emergência chegaram, ele estava morto. As 2 crianças ficaram traumatizadas vendo o pai morrer enquanto estavam presas num veículo. É por isso que temos a política, Helena explicou. Basta uma emergência, um acidente, uma noite quando tudo dá errado. Entendi a lógica, mas também vi os rostos das crianças de Carlos quando falavam sobre o pai. Removê-las não apenas separaria uma família, destruiria 6 pessoas que aprenderam a ser fortes juntas, enquanto potencialmente as entregaria nas mãos de alguém que queria machucá-las. Pedi 30 dias para ajudar Carlos a encontrar moradia e trabalhar com a polícia para identificar o homem que os observava. Helena balançou a cabeça e disse que as engrenagens já estavam em movimento. Uma audiência judicial foi marcada para a semana seguinte, e a menos que Carlos produzisse prova de moradia adequada até então, as crianças seriam colocadas em lares adotivos. Naquela tarde, fiz algo que nunca havia feito em 5 anos de assistência social. Voltei ao estacionamento do supermercado e contei a Carlos sobre a audiência judicial, mas também contei sobre o que Letícia havia compartilhado comigo. Seu rosto ficou branco, depois vermelho de raiva. Ele não tinha ideia de que alguém estava observando seus filhos enquanto estava no trabalho. Imediatamente ligou para seu supervisor de segurança noturna e arranjou trocar para turnos diurnos, mesmo significando um corte significativo no salário. Quando perguntei por que estava disposto a sacrificar renda que desesperadamente precisavam, ele disse que nenhuma quantidade de dinheiro valia arriscar a segurança dos filhos. Mas a mudança de turno criou um novo problema. O trabalho diurno de segurança de Carlos pagava apenas metade do que ele ganhava à noite. E combinado com seu trabalho de jardinagem de fim de semana e lavador de pratos, agora estava 400 euros por mês, aquém do que precisava para um apartamento. Mesmo se encontrasse um lugar disposto a alugar para alguém vivendo num carro, não podia pagar. Quando saí naquela noite, vi Carlos montando uma nova arrumação para dormir, onde podia ver todo o estacionamento do banco do motorista. Ele não iria dormir até saber quem estava observando sua família e por quê. 2 dias depois, Carlos me ligou às 6 da manhã. Sua voz tremia de exaustão e medo. O homem na caminhonete vermelha havia se aproximado da van às 3 da manhã enquanto as crianças dormiam. Carlos fingiu estar dormindo enquanto ouvia o homem caminhar ao redor do veículo, testando maçanetas e olhando pelas janelas. Quando o estranho tentou abrir a porta deslizante onde as crianças dormiam, Carlos saltou e o confrontou. O homem alegou que estava apenas verificando, que ouvira crianças chorando e queria ter certeza de que estavam bem. Mas quando Carlos perguntou por que ele os observava há 2 semanas, o homem ficou agressivo e disse que Carlos era um pai inadequado que merecia ter os filhos tirados. O confronto terminou quando um segurança do supermercado ouviu os gritos e veio investigar. O homem na caminhonete foi embora antes da polícia chegar, mas não antes de Carlos conseguir uma foto da placa. Quando os policiais verificaram as placas, descobriram que o homem se chamava Gerald Oliveira e tinha histórico de abordar famílias sem teto com ofertas de ajuda que se tornavam algo muito mais sombrio. Ele havia sido investigado 2 vezes por contato suspeito com crianças, mas as acusações nunca foram apresentadas por falta de evidências. A polícia disse a Carlos que aumentariam as patrulhas na área, mas alertaram que Oliveira tecnicamente ainda não havia cometido um crime. Naquele fim de semana, não consegui parar de pensar na família Santos. Passei pelo estacionamento do supermercado e vi que Carlos havia movido a estrutura deles para mais perto da entrada da loja, onde as câmeras de segurança podiam vê-los claramente. As crianças faziam lição como sempre, mas notei que ficavam olhando nervosamente ao redor, e Marina ficava mais perto dos irmãos mais novos do que antes. O estresse estava afetando todos eles, mesmo com Carlos tentando agir como se tudo estivesse normal. No domingo, meu telefone tocou às 7 da manhã. A voz de Carlos tremia de exaustão, mas havia algo mais também. Desespero. Disse que havia encontrado um apartamento de 2 quartos através de uma conexão da igreja, mas o proprietário queria o primeiro mês de aluguel, o último mês de aluguel e um depósito de segurança. O custo total era 2.400 euros, e ele tinha exatamente 800 euros poupados. Já havia se candidatado à assistência habitacional de emergência, mas a lista de espera era de 3 meses.
As organizações de caridade que ligou estavam sem fundos. Ele tinha 4 dias para conseguir €1.600 ou perder os filhos. E agora, com Gerald Oliveira os perseguindo, ficar no estacionamento estava se tornando mais perigoso a cada noite. A polícia havia prendido Oliveira na noite anterior por embriaguez pública, mas ele seria liberado em horas. Desliguei o telefone e olhei para o saldo da minha conta bancária. Tinha €2.100 em poupança, dinheiro que estava guardando para umas férias que nunca parecia tirar. Todo o instinto profissional que tinha me dizia para não me envolver pessoalmente, para não cruzar a linha entre assistente social e cliente. Mas também sabia que Carlos Santos era melhor pai que metade dos homens cujos filhos deixei em suas casas porque atendiam aos requisitos técnicos para moradia adequada. Mais importante, sabia que se essas crianças fossem para lares adotivos enquanto Oliveira ainda estava livre, não havia garantia de que o sistema pudesse protegê-las de um predador que já havia mostrado interesse perigoso na família. Segunda-feira de manhã, entrei na audiência de Carlos com minha recomendação oficial de que as crianças permanecessem com o pai enquanto ele conseguisse moradia adequada dentro de uma semana. A juíza, a honorável Patrícia Silva, revisou meu relatório e fez perguntas específicas sobre a situação de moradia da família. Quando descrevi a organização dentro da van, o desempenho acadêmico das crianças, sua estabilidade emocional e sua ligação clara com o pai, vi sua expressão se suavizar ligeiramente. Mas quando mencionei Gerald Oliveira e a investigação policial em andamento, seu rosto endureceu com preocupação. Ela perguntou por que eu estava recomendando que as crianças permanecessem numa situação onde um predador conhecido tinha acesso a elas. Expliquei que separar a família espalharia as crianças por diferentes lares adotivos pelo condado, tornando impossível fornecer proteção coordenada. Carlos havia provado que podia manter os filhos seguros quando estava com eles. O problema era seu horário de trabalho, que ele já havia ajustado para priorizar a segurança sobre a renda. Juíza Silva perguntou se eu tinha algum plano concreto para abordar a crise habitacional que havia criado toda essa situação. Foi então que tomei a decisão que salvaria esta família ou terminaria minha carreira. Disse ao tribunal que Carlos havia identificado moradia adequada e que acreditava que os obstáculos financeiros poderiam ser superados com apoio comunitário. Quando o promotor público pediu especificidades, disse que arranjos estavam sendo feitos através de organizações locais de caridade e comunidades religiosas. Não era exatamente mentira, mas também não era exatamente verdade. Estava apostando tudo na minha capacidade de fazer esses arranjos acontecerem nas próximas horas. Juíza Silva pareceu cética, mas concordou em recesar a audiência até às 14h, para me dar tempo de apresentar evidências concretas de arranjos habitacionais. Durante o recesso, encontrei Carlos no corredor com a cabeça nas mãos. Marina esfregando seu ombro, enquanto as outras crianças sentavam quietas em cadeiras grandes demais para elas. Foi então que tomei a decisão que salvaria esta família ou destruiria minha carreira. Caminhei até Carlos e lhe entreguei um envelope com €1.600 em dinheiro e o endereço do apartamento que ele havia encontrado. Seus olhos se arregalaram e ele começou a protestar, mas o interrompi. Disse para ir assinar o contrato agora mesmo, trazer de volta o acordo assinado e salvar sua família. Ele olhou para o dinheiro como se pudesse desaparecer. Então, olhou para os filhos e de volta para mim. Vou pagar de volta cada centavo, sussurrou. Não me importo com o dinheiro, disse. Me importo com eles. Carlos saiu correndo do tribunal enquanto eu sentava com os filhos, meu coração batendo tão forte que pensei que todos pudessem ouvir. Havia acabado de violar todos os limites profissionais que me ensinaram, potencialmente comprometer um processo legal e possivelmente entregar €1.600 a alguém que conhecia há menos de uma semana. Marina me olhou com aqueles olhos velhos e sábios que crianças desenvolvem quando são forçadas a crescer rápido demais. Senhor Ricardo, disse baixinho, o senhor vai ter problemas por nos ajudar? Não sabia como responder essa pergunta honestamente. Então apenas disse que às vezes adultos têm que fazer escolhas difíceis para proteger crianças, e era isso que o pai dela estava fazendo o tempo todo. Mas 40 minutos passaram, depois 1 hora, e Carlos ainda não havia voltado. Comecei a entrar em pânico, me perguntando se havia acabado de ser enganado por alguém que desapareceu com minhas economias. Letícia notou minha ansiedade crescente e sussurrou que o pai nunca os abandonaria, que devia estar tendo problemas com a papelada ou o proprietário. Justo quando o tribunal estava prestes a reconvenir, Carlos irrompeu pelas portas do tribunal com um contrato de aluguel assinado e lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando a sessão foi retomada, ele entregou a papelada à juíza Silva, que examinou cuidadosamente e confirmou que a família agora tinha moradia adequada a partir de hoje. Juíza Silva me olhou com uma pergunta nos olhos sobre como isso havia acontecido tão rapidamente, mas legalmente não importava. As crianças podiam permanecer com o pai enquanto ele mantivesse moradia adequada. No entanto, ela não havia terminado com o caso. Ordenou que Carlos e sua família fossem realocados para o novo apartamento imediatamente com escolta policial para garantir que Gerald Oliveira não pudesse segui-los.
Também determinou visitas semanais por 6 meses para garantir a estabilidade da família, com o caso a ser fechado se não surgissem problemas. Quando saímos do tribunal, os filhos de Carlos o cercaram num abraço em grupo, que fez toda pessoa no corredor parar e olhar. Naquela noite, ajudei Carlos a mudar sua família do estacionamento do supermercado para o novo apartamento. Enquanto carregávamos suas coisas da van, notei a caminhonete vermelha de Gerald Oliveira estacionada no fim do estacionamento, motor ligado. Carlos também o viu, e sua mandíbula se contraiu, mas ele se concentrou em levar os filhos com segurança para dentro do prédio. A escolta policial esperou até termos movido tudo para dentro e depois nos seguiu para garantir que Oliveira não nos seguisse até o novo endereço. Enquanto observava as crianças explorarem sua nova casa, tocando paredes e acionando interruptores como se fossem mágica, senti uma mistura de alívio e terror pelo que havia feito. 3 dias depois, Helena me chamou ao seu escritório com expressão preocupada. Alguém havia relatado ter me visto dar dinheiro a um cliente e havia questões sobre minha conduta profissional. Meu estômago despencou quando ela explicou que o condado estava lançando uma investigação sobre possíveis violações éticas. Eu poderia ser suspensa até o resultado, e se as alegações fossem provadas, poderia perder minha licença permanentemente. Perguntei quem havia me relatado, e ela disse que foi alguém que esteve no tribunal durante a audiência. Enquanto caminhava de volta para minha mesa, me perguntei se salvar uma família havia valido potencialmente terminar minha capacidade de ajudar outras. Mas então, o caso tomou um rumo que ninguém esperava. Gerald Oliveira havia sido preso novamente, desta vez por invadir um abrigo para sem-teto e tentar agredir uma família com crianças pequenas. Durante seu interrogatório, a polícia descobriu que ele havia estado perseguindo múltiplas famílias sem teto em 3 condados, mirando pais solteiros com filhos que não tinham endereço permanente. Ele usava sua vulnerabilidade e desespero para ganhar confiança, oferecendo ajuda com comida e dinheiro antes de tentar abusar de seus filhos. A família Santos havia sido suas próximas vítimas pretendidas, e minha intervenção provavelmente preveniu um crime horrível. A investigação levou 3 semanas, durante as quais fui colocada em licença administrativa e tive que me reunir com advogados e chefes de departamento para explicar minhas ações. Contei tudo honestamente. Expliquei por que acreditava que Carlos Santos era um bom pai numa situação impossível, por que o sistema estava falhando com sua família e por que escolhi ajudar quando ninguém mais faria. Também apresentei os relatórios policiais sobre a prisão de Gerald Oliveira e a declaração do detetive de que minhas ações provavelmente preveniram abuso infantil. Alguns funcionários me olharam como se eu fosse ingênua ou não profissional. Outros pareceram entender, mas estavam limitados por regulamentos que não permitiam exceções, mesmo compassivas. Durante minha suspensão, algo inesperado aconteceu. Carlos havia começado a me pagar de volta 10 euros por vez, dinheiro que claramente não podia poupar, mas insistiu em enviar com notas manuscritas, agradecendo por acreditar em sua família. Mas o 5º envelope continha mais que apenas dinheiro. Incluía um recorte de jornal sobre a condenação de Gerald Oliveira por múltiplas acusações de risco a crianças e tentativa de agressão. O artigo mencionava que sua prisão o impediu de mirar outras famílias sem teto e citou um detetive dizendo que a cooperação dos serviços sociais foi crucial para proteger vítimas potenciais. Marina havia me escrito uma carta descrevendo o novo apartamento, como era ter suas próprias camas novamente, como os irmãos menores dormiam melhor agora que se sentiam seguros. Mas ela também escreveu sobre outra coisa. Disse que o pai chorava toda noite por uma semana, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Disse que começaram uma tradição familiar de fazer uma oração por mim antes do jantar toda noite, agradecendo a Deus por enviar alguém que se importava mais com a família que com seguir regras. Lendo sua carta, soube que havia tomado a decisão certa, mesmo se custasse tudo. A audiência para determinar meu destino foi marcada para 1 mês depois, e passei as semanas anteriores preparando minha defesa e atualizando meu currículo caso precisasse encontrar uma nova carreira. Meu advogado disse que o condado estava dividido. Alguns funcionários queriam me demitir como exemplo para outros trabalhadores que pudessem considerar dobrar as regras. Outros sentiram que minhas ações, embora inadequadas, resultaram num resultado positivo para uma família que merecia ajuda e potencialmente preveniram crimes sérios contra crianças. O caso havia atraído a atenção de grupos de defesa locais que apoiavam preservação familiar sobre aderência ao sistema. Eles estavam pressionando o condado para mostrar clemência. No dia da audiência, entrei na sala de conferências esperando enfrentar um painel de administradores prontos para terminar minha carreira. Em vez disso, encontrei Carlos Santos sentado na mesa de testemunhas, usando a mesma camisa e gravata que usou no tribunal, com uma pasta grossa de documentos na frente dele. Ele havia pedido para falar em meu favor e trouxe registros de emprego mostrando que conseguiu um 4º trabalho de meio período para pagar o dinheiro mais rápido. Também trouxe boletins mostrando que todos os 6 filhos melhoraram suas notas desde se mudarem para moradia estável e cartas de professores elogiando a resistência da família e a liderança de Marina com os irmãos. Mas o testemunho mais poderoso veio de uma fonte inesperada.
Detetive Roberto Silva, que liderou a investigação sobre Gerald Oliveira, havia pedido para se dirigir ao painel. Explicou que Oliveira havia mirado famílias sem teto, especificamente porque eram vulneráveis e isoladas de sistemas de apoio. Quando crianças viviam em carros ou abrigos temporários, eram presas fáceis para predadores, que sabiam que suas famílias estavam desesperadas e não seriam acreditadas se relatassem abuso. Ao manter a família Santos junta e ajudá-los a conseguir moradia estável, eu havia interrompido o padrão de Oliveira e provavelmente salvei outras crianças de se tornarem vítimas. Quando Carlos se levantou para falar, sua voz era firme e clara. Disse que eu havia mostrado à família mais compaixão e compreensão em uma semana do que o sistema havia mostrado em 8 meses de crise. Disse que eu não havia apenas dado dinheiro, havia dado esperança, dignidade e a chance de ficarem juntos quando tudo estava projetado para separá-los. Disse que eu havia visto os filhos como seres humanos individuais com valor e potencial, não como estatísticas ou violações de políticas. Mais importante, disse que eu havia reconhecido que às vezes proteger crianças significa quebrar regras que as colocam em mais perigo que os problemas que essas regras foram projetadas para resolver. O painel deliberou por 2 horas, enquanto eu sentava no corredor com Carlos e seus filhos, que faltaram à escola para vir me apoiar na audiência. Quando nos chamaram de volta, o chefe do departamento se levantou e leu a decisão. Eu receberia uma repreensão formal por violar limites profissionais e seria obrigada a frequentar treinamento adicional sobre ética e conformidade com protocolos. No entanto, dado o resultado positivo para a família e o papel que minhas ações tiveram em prevenir crimes contra crianças, eu não perderia meu emprego ou licença. Notaram que, embora meus métodos fossem inadequados, meu julgamento ao reconhecer uma família estável em crise havia sido sólido e estavam implementando mudanças de política para fornecer mais flexibilidade em situações similares. Mas a história não terminou aí. 6 meses depois, recebi uma ligação do FBI. O caso de Gerald Oliveira havia levado a uma investigação mais ampla sobre uma rede de predadores que especificamente miravam famílias sem teto. Meu arquivo do caso sobre a família Santos havia se tornado evidência crucial para entender como esses predadores operavam e identificar outras vítimas potenciais. O agente perguntou se eu estaria disposta a testemunhar sobre o que observei e como as políticas atuais do sistema às vezes tornavam famílias vulneráveis ainda mais acessíveis a predadores. 1 ano depois, fui convidada a falar numa conferência nacional sobre políticas de bem-estar infantil. Compartilhei a história da família Santos e as lições que me ensinou sobre a diferença entre seguir regras e proteger crianças. Carlos e seus filhos estavam na plateia, todos saudáveis e prósperos. Carlos havia sido promovido a tempo integral no trabalho de segurança e abandonou suas outras posições. Todos os 6 filhos estavam se destacando na escola e formado amizades na vizinhança. Foram removidos do registro de risco e fechados como caso bem-sucedido. Após minha apresentação, uma jovem assistente social se aproximou com lágrimas nos olhos. Disse que estava enfrentando situação similar com uma família vivendo no carro, e seu supervisor estava pressionando para recomendar remoção. Perguntou que conselho eu daria. Disse a ela a mesma coisa que aprendi com a família Santos, que a parte mais importante do trabalho social não é seguir regras. É reconhecer quando as regras estão falhando com as pessoas que supostamente protegem e ter coragem de escolher compaixão sobre conformidade quando o futuro de uma família está em jogo. Às vezes o sistema precisa de alguém disposto a lembrar que políticas existem para proteger pessoas, não o contrário.